Então hoje nós vamos estudar o Salmo de número 8. Salmo 8, quem desejar abrir, senão eu lerei aqui para todos. Queridos, o Salmo 8 nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Queridos, esse Salmo 8 aqui é um salmo que eu achei belíssimo, que é como tantos salmos, né? E ele, ao meu ver, ele lida basicamente com uma pergunta que é colocada aí logo no início do salmo, no verso 4. Ele faz uma pergunta. E o salmo busca responder justamente essa pergunta, que é uma pergunta muito contemporânea, uma pergunta que o ser humano sempre se fez e hoje em dia ainda mais. Disse, né, que nossa época é uma época que nós suplantamos em muito, né, alguns problemas, pelo menos uma parte da população, né, de fome, do ser humano viver só para sobreviver. Né? Hoje em dia a gente tem entretenimento, temos viagens, temos cultura, pelo menos uma parte da população. Né? E quando o ser humano para de lutar só pela sobrevivência, ele acaba fazendo perguntas, né? Porque ele começa a ir em coisas mais profundas, ele tem tempo para isso e tem possibilidade. Quem está lutando para sobreviver muitas vezes nem se pergunta, ou às vezes até se pergunta. Né? Que é essa pergunta do verso 4. Que é, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Essa pergunta, queridos, aqui está num contexto que inclui Deus, mas é a grande pergunta, né? De qual o sentido da vida, qual o significado da vida do ser humano. Né? O homem importa, nós importamos. O que somos nós, né, para realmente nossa vida valer a pena? Será que vale a pena? Será que temos alguma importância, né, num universo tão vasto, no meio de bilhões de pessoas, numa vida curta, né, nos milhares e milhões de anos da existência do universo, um universo gigantesco, e a nossa vida passa tão rapidamente? O que é o ser humano? Diante do seu tamanho infinitesimal, diante do universo, e a sua vida de duração minúscula. Né? A princípio, o ser humano, e sem falar diante de bilhões de outros seres humanos, né? O que somos nós. Né? É claro que isso nos chama primeiro a uma humildade, que é muito sadia. Nós temos que realmente sermos humildes, nunca nos orgulharmos, nem nos acharmos superiores aos céus, e que a gente pode fazer o que quiser, etc. Não, nós temos que ser humildes. Mas a grande pergunta aqui é a pergunta do sentido da vida, né? Aqui, ele primeiro traz o fato de que há um Deus, né? Porque não é o que é o homem para ele importar ou não. Ele coloca Deus na pergunta. O que é o homem para que com ele te importes? Então, primeiro há um Deus, e o que mostra o valor do ser humano é principalmente isso, né? Porque Deus se importa e Deus se preocupa. Então, só daí, já de saída, a própria pergunta contém uma resposta, né? Se Deus se importa, já é uma premissa que nós temos valor. Porque Deus se importa com o que tem valor só de Deus devotar o seu pensar, o seu se preocupar conosco. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus se importa conosco.
Então isso já mostra já que nós temos um valor, porque o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, se importa comigo, se importa com você. Nós não somos mais um neste mundo, ou mais uma vida que vem e vai. Não. Nós somos pensados por Deus, fomos planejados por Deus, eu e você existimos porque foi da vontade intencional de Deus que existíssemos e estamos vivos por uma vontade intencional de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus a tudo sustenta pelo seu poder. Então, nós somos pensados por Deus e importamos para Deus. E Ele se preocupa conosco, se importa conosco. Então, só disso de nós termos devotados a nós o pensamento, o sentimento e a vontade de um Deus todo-poderoso já mostra o nosso valor, que Ele se importa e olha por nós. E o texto continua no verso 5, começa a responder essa pergunta, primeiro colocando isso, que Deus se importa. Mas por que Deus se importa? Ele diz, olha, Deus se importa tanto que nos fez só um pouco menor que os seres celestiais. Então, os anjos, os seres que existem no céu, que nós nem sabemos muito pouco, né? De quais são os anjos, de como são os anjos, né? Tem querubins, tem serafins, como são eles, como é o céu, como é a glória lá, que Jesus diz, né, que nenhuma mente humana, nenhum coração humano consegue sequer conceber como é lá, mas ainda assim nós fomos feitos um pouco menor só do que esses seres celestiais. Isso já mostra a nossa dignidade. Se um anjo aparece diante de nós, a gente ficaria, né, maravilhado diante da aparição daquele ser, né? Mas a Bíblia, por mais que mostre a glória desses seres, diz que nós somos só um pouco menor, porque um pouco menor por causa, claro, que é o pecado e tudo mais, mas ainda assim nós temos uma grande dignidade em nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus imprimiu em nós o que tem de mais especial, que é a sua imagem e semelhança. O poder de pensar, o poder de criar, o poder até de criar novos seres humanos, né, através de nós, de amar especialmente, de executar o bem, fazer o bem. Né? Então, a luz de Deus brilha através de nós. Né? Somos só um pouco menor que os seres celestiais, e diz que os coroaste de glória e honra. Então, nós somos coroados por Deus com glória e com honra. Então, nós somos seres que nós temos que ter uma humildade, mas lembrar que nós não somos qualquer coisa. Né? Ele nos coroou com glória e honra. Nós somos seres especiais, que Deus criou todas as coisas e disse que tudo era bom, e ao criar o ser humano, ele disse que era muito bom. Então recebemos um elogio de Deus, né, até porque ele não fez algo muito especial, dizendo que o Anselmo é uma obra muito boa dele, Pastor Wagner é uma obra muito boa, que a Rose, de novo, uma obra excelente das mãos de Deus. Então, ele está falando, é glória. Quando Deus olha para nós, né, qualquer pessoa, quando Deus olha para nós, ele vê glória. Quando Deus olha para nós, ele vê honra. Quando Deus olha para nós, vê só algo um pouquinho menor que os seres celestiais. Talvez só por causa da mancha do pecado. E ele fala um pouco disso, dizendo no verso 6, tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Então o ser humano está dominando, e são obras das mãos de Deus. Tudo foi criado por Deus e colocado sob o domínio do ser humano, e o ser humano exerce esse domínio. Olha, sob os seus pés tudo puseste. Então olha que honra, né? Nós recebermos toda a criação de Deus para dominarmos, para conduzirmos essa criação, e até sob os nossos pés Deus tudo pôs, né? E ele fala de toda a criação, os animais, as aves, até os peixes do mar e tudo mais, tudo isso Deus nos deu. Então o que Deus nos deu até para lembrarmos do nosso valor? Ele nos deu tudo, né, irmãos? Está tudo sob as nossas mãos, tudo sob o nosso domínio, tudo para o nosso usufruto, claro, com responsabilidade, porque a gente está recebendo um presente de Deus. A gente não vai pegar esse presente e queimar, destruir, fazer, né, uma barbárie com esse presente, como muitas vezes
o ser humano faz com a natureza. Nós estamos recebendo esse presente das mãos de Deus, temos que dar valor, temos que cuidar, temos que usufruir disso, mas com muito amor e com muito respeito, né? Com muito cuidado. Mas tudo isso nos foi dado. Então Deus deu tudo para nós. Deus nos deu esse planeta. Tudo para nós. Então a gente pergunta, poxa, será que eu importo? E Deus fala, meu Deus, ele é só um pouco menor que os grandiosos anjos dos céus. Eu dei glória e honra a esse ser humano, dando poder de pensar, poder de amar, poder de ser a minha imagem e semelhança. Eu dei tudo nas mãos dele, eu dei o planeta, dei as cachoeiras, dei as praias, dei o vento, dei os animais, dei tudo que existe para ele. E, se não bastasse tudo isso, só um pouco menor que os anjos, cheio de glória e honra, tendo a imagem e semelhança de Deus, tendo o planeta inteiro ao seu dispor, tudo é para nós. E além do mais, que foi a primeira coisa que falei, Deus se importa, Deus se preocupa. Então, esses 4 argumentos deveriam eliminar toda e qualquer pergunta que a gente muitas e muitas vezes nos fazemos. Né? Eu importo? Eu importo? Deus se importa? Meu Deus, Deus falou, o que mais que Deus tem que fazer, né? Para mostrar que importamos. E se tivesse algo mais para fazer, ele veio e fez. Que a Bíblia até diz, né? Aquilo que nenhum homem jamais pensou, Deus fez por nós, dando-nos o seu Filho na cruz. Então, se não bastasse tudo isso como prova do amor de Deus por nós, ele veio na pessoa de Jesus e se sacrificou num ato máximo de amor, dando a vida por nós numa cruz, sofrendo injustamente, mas para bradar da cruz que estamos perdoados, que ele nos ama, que ele se importa. Então, a gente perguntar, que é o homem para que ele te importe, para que com ele te importes, e Jesus lá na cruz, como é que a gente consegue fazer essa pergunta olhando para Jesus na cruz? Eu acho que a cruz cala quase toda pergunta do ser humano. Cala qualquer pensamento de baixa autoestima, de que a vida não tem significado. Se você olhar para a cruz e realmente entender o que está acontecendo ali, essas perguntas têm que se calar e tem que vir um outro pensamento, né? De que, meu Deus, que coisa maravilhosa Deus faz por mim e faz em mim. E aí a gente pode desfrutar dessa beleza. Além de todos esses argumentos, no verso 2 também tem um argumento sobre isso. Ele diz, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Porque as crianças nunca fazem essas perguntas, né? Será que eu importo? Será que eu não importo? Elas simplesmente se alegram com tudo que Deus fez, se alegram com a vida, desfrutam da natureza, do mar, da praia, de tudo, da vida que Deus deu e tem um sorriso fácil. Né? Já até mencionei essa pesquisa que os adultos sorriem 4 vezes por dia e as crianças sorriem 100 vezes por dia. Essa deveria ser a nossa resposta sempre, né, diante da vida, sorrir. É por isso que é dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, que é um verso que o próprio Jesus cita, né? Lá, que ele diz que dos lábios dos recém-nascidos vem o perfeito louvor. Jesus cita esse verso 2. Então, as crianças nos ensinam a valorizar a vida, a valorizar nós mesmos e a tratar tudo com leveza, com alegria e desfrutando tudo que Deus fez. Né? Então, isso aí é o que o Salmo 8 nos diz. O que é o homem para que com ele te importes? Deus se importa, queridos, comigo, com você. Deus se preocupa comigo e com você. O coração dele está sempre carinhoso e caridoso para com tudo que a gente passa, para tudo que nós fazemos. Ele se importa. Vamos orar então, queridos, a respeito disso. Senhor amado, nós entregamos o nosso viver em tuas mãos, tu que se importa conosco, tu que se preocupas. Pedimos, Senhor, que o Senhor receba as nossas vidas em tuas mãos, cuide de nós, nos ajude a viver essa vida em abundância que o Senhor propõe, em plenitude, desfrutando como as crianças, com sorriso, com alegria, com diversão, a viver o melhor dessa vida na tua presença. Pedimos, Senhor, o teu cuidado, a tua proteção, as tuas bênçãos sobre nós,
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos ilumine, Senhor, a viver neste mundo que o Senhor nos deu, coroados pelo que o Senhor fez e abençoados pela tua rica presença em nós. Abençoa todos nós, Senhor, e conduz o nosso viver em ti, nós te pedimos em nome de Jesus.